Como têm sido as suas orações nessa crise toda de 2020? Tem intencionalidade na sua vida espiritual? Hoje eu queria te dar 7 motivos de oração, 7 coisas para povoarem a sua vida devocional com intencionalidade. E como hoje o vídeo é sobre oração e isso dá menos visualização do que polêmica, então eu vou contar em especial com o seu like e com o seu compartilhamento desse vídeo. Por favor, dessa vez eu preciso mais do que em qualquer outro vídeo, quando a gente traz esse tipo de tema, tá certo? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, junte-se a mais de 100 mil pessoas que acreditam que esse canal fornece conteúdo útil para as vidas das pessoas. Isso, venha, se inscreva, ative as notificações, faça tudo isso. E nesse vídeo em especial, eu peço demais o seu like e o seu compartilhamento. Eu tava surfando na internet, olha só que tiozão, surfando na internet. Isso é muito internet anos 90. Então, eu tava por aí na internet, eu encontrei um blog de um acadêmico que eu sigo faz tempo, que eu não sabia que ele tinha blog, que é o BJ Oropeza. Ele tem um sobrenome hispânico, ele é hispânico, mas é radicado aqui nos Estados Unidos, é professor de Novo Testamento aqui. O blog dele é bastante interessante, vou procurar deixar linkado, e ele deixa 7 motivos para a gente orar durante toda essa crise de 2020, que eu achei muito útil, e os livros dele também são bastante úteis, infelizmente nada em português, mas se você lê em inglês, dá uma conferidinha aqui na descrição do vídeo que eu deixei link com os livros dele, caso você queira conhecer. Também tem link para os meus cursos, tal, você pode dar uma olhada, tá certo? Então, 7 motivos de oração para essa crise em 2020, para que tenha bastante intencionalidade. O número 1, lamentação, que a gente deixa muito de lado. O nosso jeito de viver em igreja às vezes deixa a lamentação, o lamento muito para escanteio. O jeito consumista que a gente montou a igreja, muito voltado para entretenimento, nos leva muitas vezes a um determinado tipo de êxtase, que às vezes é individual, no sentido de chorar por causa das nossas coisas internas mesmo, ou então é de tentar o tempo todo ser animado para cima. E a gente esquece que tem um livro inteirinho no Antigo Testamento chamado Livro de Lamentações. Existem salmos de lamentação dentro do Saltério, entre os 150 salmos, existem salmos que são de lamentação. E a nossa situação em 2020 é uma situação de perplexidade, de falta de compreensão das coisas. E é diante daquele que entende as nossas dores que nós devemos despejar as nossas dores. E diante dele nós devemos lamentar. Acho que em todas as nossas orações esse ano deveria haver lamentação. Segunda coisa que deve povoar as nossas orações: orar pelas pessoas que passam por crise financeira e fome. Talvez não seja o seu caso, talvez você até esteja passando por uma situação financeira difícil, mas não fome. Talvez você tenha tido o privilégio de trabalhar em home office ou de não acontecer nada com o seu trabalho. Ou talvez esteja acontecendo com você algo muito grave. Em qualquer uma dessas situações, nós temos que nos lembrar daquelas pessoas que passam por dificuldade aguda no seu ambiente de trabalho ou já não tem mais um ambiente de trabalho. Essa é a segunda coisa que eu acho que toda oração de todo crente deveria ter. Alguma coisa em relação às pessoas que estão passando por crises muito complicadas no seu trabalho, na sua vida financeira, passando por necessidades de fome. E quando a gente orar por pessoas em necessidade, oremos também pelo coração daqueles que passam por uma situação privilegiada nessa crise e de repente não têm sido generosos. Então a gente ora pelo que tem fome e ora por fome de justiça para aqueles que estão passando por uma boa situação. Terceira coisa que deve povoar a minha oração, a sua oração: unidade. Se tem algo que essa crise de 2020 trouxe em todos os sentidos, é um racha ideológico no cerne da Igreja de Jesus Cristo. As pessoas estão divididas porque pensam de maneira diferente, porque enxergam o mundo de maneira diferente. Então, nós devemos pedir a Deus para que Ele, por meio do seu Espírito Santo, provoque paz, harmonia e unidade no meio da sua igreja. Quarto motivo de oração
importante. Ore para que Deus intervenha, inclusive na saúde, inclusive na ciência. Intervenção na saúde e na ciência. Deus faz isso? Claro que faz. Capacitando a mente dessas pessoas que têm se dedicado à pesquisa, pesquisa de vacinas, pesquisa de medicamentos, pesquisa de como a doença se espalha geograficamente, demograficamente, produzindo melhores políticas públicas, que Deus intervenha na mente dos gestores públicos também. Então, ore para que Deus intervenha, capacitando a mente de todos aqueles que estão relacionados à resolução de todos esses problemas que nós temos enfrentado. Quinto motivo pelo qual você deve orar, pelo estabelecimento da verdade. Na minha e na sua oração deve existir um pedaço que seja dedicado a estabelecer a verdade, apesar da desinformação que circula nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, nos diferentes lugares onde as fake news ou a pós-verdade se proliferam, tá certo? Então, mais uma coisa para orar, quinta coisa para orar, ore pelo estabelecimento da verdade. Sexta coisa para orar, a Bíblia nos orienta, devemos orar pelos nossos líderes. A Bíblia diz isso para a gente lá em 1 de Timóteo, mas é simplesmente óbvio que a gente deva orar pelos nossos governantes numa crise dessa. Se você já não tem feito isso, faça. Mesmo que você não goste do governante, é no mínimo burrice torcer para que ele fracasse. Não que criticá-lo seja torcer contra, não é isso que eu estou dizendo. Criticar governantes, independentemente de ser o governante de quem está aí no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, ou em outro lugar do mundo, criticar o governante é uma prática normal, a gente paga o salário deles, então a gente pode e deve cobrá-los, né? Mas isso não significa que a gente deva desejar que eles fracassem. Pelo contrário, a gente deve orar para que eles tomem boas decisões em prol do povo. Sétimo motivo de oração, ore pelos líderes das igrejas, para que dentro das igrejas possa existir aquela paz e aquela harmonia, que se quebre a divisão, que entre a unidade, que os líderes sejam usados para isso, mas para que eles também tomem decisões sábias em relação à igreja no meio de tudo isso e, sobretudo, possam liderar um avivamento espiritual no meio de todos esses problemas que nós temos passado. Tá certo? 7 motivos de oração. Espero que você tenha anotado direitinho e que a sua vida espiritual seja influenciada por essa lista. Dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra aí as contribuições do BJ Europeça e também cursos e todas as coisas mais que eu faço, rede social, etc. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!